Pregadores por Excelência, a caminho dos 1000 inscritos. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai, amém? Graças a Deus. O Senhor visite essas vidas aqui apresentadas, tomamos posse das orações, continue orando um pelos outros, com amor, com dedicação, verdade. O Espírito Santo de Deus vai operar em nosso meio maravilhas. Amém? Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele seja dada. Porque só Ele é digno, só Ele é merecedor de receber a honra e a glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Assim como tem sido todos os cultos, tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco através da sua palavra, do seu altar. Amém? Nós estamos aqui mais uma noite de adoração, de louvor ao nosso Deus. O Senhor recebeu o seu louvor, o Senhor recebeu a sua adoração. Que agora o Pai venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o novo nascimento, sobre o que nós precisamos e o que nós identificamos para sermos considerados pessoas que nasceram novamente em Cristo Jesus. Amém? Existem algumas evidências em nossa vida que, se você não tem percebido, ore a Deus para que o Espírito de Deus capacite, para que o Espírito de Deus comece a usar a sua vida. Amém? Algumas evidências, elas precisam ser claras na vida daquele que nasceu em Cristo. E nós somos uma igreja, nós somos um povo que declaramos que nós nascemos em Cristo. Nós nascemos no Senhor. Às vezes um ou outro encontra falha, nós às vezes falhamos, às vezes nós podemos errar, nós podemos vacilar alguns pontos, mas irmão, nós somos seres humanos, eu, você, nós temos ainda pontos que o Senhor tem tratado, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está modificando, através do Espírito Santo de Deus. E nós vamos um dia chegar na perfeição, mas apenas a perfeição virá quando o Senhor Jesus voltar a buscar a sua igreja, levar para a glória. Aí sim a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, e aí nós vamos ter um corpo glorificado, aí nós vamos ter uma outra visão de vida, de mundo, vivendo na glória, na eternidade, tudo será diferente. Mas aqui nessa terra nós precisamos aprender a conviver e lidar uns com os outros, aprender o que é o verdadeiro amor, aprender o que é servir a Cristo de verdade, para podermos caminhar juntos, para podermos trabalhar juntos, para podermos fazer a obra de Deus juntos, numa unidade, como um povo unido, um povo que se abraça, que se une, que se ama. Para isso é importante nós nascermos novamente. Para isso é importante nós termos a nossa declaração de fé afinada, para que o mundo lá fora veja, saiba quem nós somos, a quem nós pertencemos, o que nós estamos fazendo nessa vida, nessa terra, qual é o nosso propósito. É apenas trabalhar, pagar conta, passear, descansar, trabalhar de novo, pagar conta, passear menos, né? Mas não é só o propósito da nossa vida aqui, não é esse. Isso são as consequências da nossa vida. Nós precisamos fazer. O nosso propósito é muito maior. O nosso chamado, nosso propósito é de um novo nascimento, de uma nova criatura, um novo ser, uma nova maneira de pensar, nova maneira de agir. Irmãos, é impressionante, mas se vocês conhecessem o Delson que antes de Cristo, vocês iam ver que diferença é. Como pode uma pessoa ser outra?
ser humano quer de uma forma ser de outra. Eu uso eu como exemplo porque eu não conheço a maioria dos irmãos aqui. Mas eu tenho outros amigos que se converteram que eu também olho e falo, meu Deus, como pode o ser humano mudar dessa forma? A maneira de pensar, a maneira de agir. Irmãos, é óbvio, é a obra do Espírito Santo. Essa transformação ela é notória, e ela tem que ser notória, tanto dentro da igreja, quanto lá fora, quanto dentro da sua família, principalmente dentro da família. Porque se seus familiares não notaram mudança nenhuma, irmãos, então quer dizer que o Espírito de Deus não agiu, e ainda não houve um novo nascimento. Ainda a nova criatura ainda não nasceu. Porque quando ela nasce, a primeira pessoa que nota a diferença é dentro da sua casa. Ela percebe. Como eu já vi muitos maridos não crentes, ou alguns familiares não crentes, falaram, ele falou, ó, o meu irmão começou a ir para a igreja e outra pessoa. Aí a minha esposa mudou, está diferente, o meu esposo está diferente, porque houve um novo nascimento, um encontro verdadeiro com Cristo, que transforma a nossa vida. As evidências do novo nascimento incluem fé em Jesus Cristo como Senhor e Cristo, o amor sacrificial pelos irmãos em Cristo, uma vida de santidade e justiça, obediência aos mandamentos de Deus, a prática da justiça, não amar ao mundo e uma nova perspectiva e propósito de vida, marcados pela presença do Espírito Santo. Então o novo nascimento é tudo isso num pacote. É um pacote, né? As evidências do novo nascimento incluem isso. Fé em Jesus. E fé que Ele é Senhor e Ele é Cristo. Um amor sacrificial pelos irmãos em Cristo. Amar uns aos outros verdadeiramente. Uma vida de santidade, justiça. Ser justo, ser santo. Né? Uma obediência aos mandamentos de Deus. A prática da justiça e não amar o mundo. Então nós temos um pacote aqui. E uma nova perspectiva e um novo propósito de vida. Quando nós conhecemos a Cristo, automaticamente a gente desenvolve uma nova perspectiva de vida. De Jesus para diante, que é o divisor de água da sua vida, você começou a ver outra perspectiva. Você começa a ver outros futuros. Você começa a enxergar outras coisas, porque a sua forma de pensar é outra agora. A partir de agora, você é um servo do Senhor. As pessoas lá fora olham para você e tem que ver em você, que você declara que você tem a fé em Jesus Cristo como Senhor e como o Cristo. Porque muitos acreditam que Jesus existiu. Muitos acreditam que Jesus até foi um profeta, mas eles não creem que Ele é Senhor. Mas muitos não creem que Ele é o Cristo. O Cristo é o enviado para morrer por mim e por ti. Morrer pelos nossos pecados. Alguns acreditam, alguns falam que ele foi um profeta, alguns falam que ele foi um homem que apareceu e fez uma bagunça no mundo e foi embora. Cada um pensa de uma forma, mas nós, igreja, quem nasceu de novo, quando vê Jesus, ele enxerga Jesus como Senhor. Aleluia. Como Cristo, como Senhor, porque Ele é Deus. Então nós vivemos como Deus. E como Cristo, porque Ele é aquele que foi entregue por nós e morreu na cruz do Calvário. E a partir desse momento, nós desenvolvemos uma nova perspectiva de vida, novos propósitos de vida. Mais uma vez, eu posso usar a minha vida como exemplo. Eu jamais queria casar, ter família, nada disso. Eu não tinha essas vontades, esses desejos. Eu queria outras coisas para a minha vida. Mas quando eu conheci a Cristo, meus propósitos mudaram. Meu pensamento se tornou outro. Porque Jesus passou a ser Senhor da minha vida. Amém. E o meu propósito era atingir o céu, era viver na glória. E fazer uma vida justa nessa terra. E por mais que às vezes a gente não consiga atingir 100% daquilo que nós pensamos, planejamos, mas nós tentamos e lutamos para ser justos, para ser pessoas honestas e que andam conforme a Bíblia nos ensina. Nós somos luz. No seu trabalho você é luz. Lá você é diferente daquele que é luz. E algumas evidências que eu anotei aqui. A primeira é crer em Jesus como Senhor. A fé em Jesus como Senhor é a confissão dessa
essa fé como auxílio do Espírito Santo. São sinais que a pessoa nasceu de novo. Então são alguns sinais. Abre a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós vamos passeando um pouco na palavra de Deus aqui nessa noite. Romanos 10, 9. Aleluia, louvado seja Deus. Vou ler aqui na TV. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se confessar a tua boca, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, irmão, nós temos que crer em Jesus como Senhor, como Deus. Aqui a palavra de Deus diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Uma vez uma moça no meu trabalho disse: Débora, você acredita mesmo nisso? Fala a verdade. Lá no fundo do seu coração. Eu falei: acredito. Eu falei: acredito tanto que eu espero e não vejo a hora de encontrar com Jesus. Glória As a Deus. pessoas que não têm o Espírito Santo não conseguem enxergar e entender isso. Eles não conseguem ter. Eu falei: você não acredita que você vai morrer e vai ressuscitar? Eu falei: acredito, porque Jesus ressuscitou. Porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e Ele é Deus, e Ele disse que nós também iremos ressuscitar. Então eu acredito, eu tenho fé nisso, eu sei que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, irmãos, uma das evidências, nós temos que crer que em Jesus como Senhor, não como qualquer um. Porque o mundo lá fora, quando ele for comentar contigo, ele vai trazer um Jesus, qualquer um filósofo. Quantas vezes você já não ouviu falar: Jesus foi um grande filósofo, não é, Doni? Doni fez teologia também bastante, conhece bastante gente aí de fora, os irmãos. Você vai ouvir pessoas dizer: Jesus foi um filósofo, Jesus foi um pensador, e não sei o que. Jesus, Ele é Senhor. Jesus, Ele foi Deus, Ele é Deus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso o mundo precisa ver em nós. Porque a nossa fé é quem vai mostrar para o mundo quem é Jesus. É a tua fé, é o que você acredita, é a evidência de que você nasceu verdadeiramente para Cristo. A segunda evidência é crer em Jesus, que Jesus é o Cristo. A crença de que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e é uma evidência fundamental do novo nascimento. Abra João 3,18. Aleluia. Irmãos, às vezes nós que somos cristãos, você já se pegou perguntando se isso é verdade ou é loucura da sua cabeça? Porque eu já vi isso, irmão. Se não fossem as experiências que eu tive com Deus, com o Espírito Santo, experiências de milagres, de ver cura, de ver muitas coisas que eu vi na minha vida espiritual, irmãos, a gente se abala. Mas Jesus, Ele é o Cristo. E olha o que diz lá: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer que Jesus é o Cristo. Ele não é qualquer um, Ele não foi qualquer um. Jesus, Ele está sentado ao lado do Pai. Jesus, Ele está sentado lá na glória, e Ele tem olhado por nós. Ele tem sido o nosso braço forte na batalha. Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Cristo. Ele morreu por nós, e Ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus. E depois da morte de Cristo, teve testemunhas que viram Ele e relataram Ele. Então nós pregamos de uma forma espiritual, mas também nós pregamos de uma forma histórica, porque foi relatado. Pessoas
foi somente os 12, não foi somente os apóstolos ali, quando ele apareceu, não foi só na passagem de Tomé. A Bíblia diz lá, acho que no começo de Atos, se eu não estou enganado, que mais de 500 pessoas viram a Jesus. Jesus aparece no mar para Pedro. Jesus aparece para Pedro, lá no mar. Aleluia. Ele aparece para Pedro. E ele aparece para mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Então existem relatos após a crucificação de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Glória a Deus. Então nós cremos que Jesus é o Cristo. Irmãos, esta para mim é a evidência mais maravilhosa de que nós nascemos de novo. Nada muda a nossa maneira de pensar, nada tira da nossa cabeça que Jesus é o Cristo, que Deus o enviou, Ele morreu por nós, e Ele está sentado à direita de Deus Pai, e Ele tem olhado por nós e pela sua igreja, e um dia Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Aleluia. É isso que nós declaramos no momento do batismo. Nós não perguntamos para os batizandos: você crê que Jesus é o Cristo? É o Filho de Deus que desceu do céu, se fez carne, andou na terra, fez sua obra, morreu, foi crucificado, está à direita de Deus Pai? Tu crê nisso? Amém. E a pessoa ela fala: sim, eu creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos crer. Quem é Jesus na nossa vida? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua família? Quem é Jesus no seu trabalho? Quem é Jesus na escola? Quem é Jesus no seu dia a dia? Quem é Jesus naquilo que você está fazendo no seu dia a dia? Dentro da sua família, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos? Quem é Jesus, irmão? Jesus é aquele que você crê que Ele é. Lá na rua, lá fora, lá nos cantos, onde você estiver andando, para as pessoas que não acreditam que Jesus foi e é Deus, aleluia, é através da sua vida que eles vão enxergar que Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma outra evidência do novo nascimento é uma vida de amor. Aí, irmãos, não tem como. A pessoa que nasceu de novo, ela tem que amar o próximo. Não dá para não amar. Não tem como não amar, irmão. A pessoa que não tem amor, ela não pode ter nascido de novo em Jesus, pastor. Eu não consigo imaginar isso. Porque a pessoa que nasce de novo, o Espírito Santo de Deus habita nela. Ela ama as pessoas. Amar as pessoas, irmão, não significa ser aquela pessoa que, simpática com todo mundo. Não é aquela pessoa que está sempre dando risada. Não vai nessa não que você conversa. Isso é furado. Isso não é amor. Isso aí não é amor. Isso aí é a personalidade da pessoa. Tem gente que é carrancuda, tem gente que tem aquela cara de bravo. A irmã Maria do Carmo, irmão, ela era uma diaconisa, nós todos, até nós já éramos para ela, Maria do Carmo. Tinha até medo às vezes. Né? E ela tinha cara, ela e minha irmã Delta, a criançada olhava para bagunçar na hora, ficava assim. Ia sentar lá quando elas iam assim. Mas elas tinham amor, e tem amor. Né? Só que as pessoas veem e falam, pô, porque não conhecem. Quanta gente está dando risadinha, né? Sendo simpático com você, mas pelas costas está te apunhalando. Mas pelas costas fala mal. Porque não é verdadeiro. Quem tem amor é verdadeiro. Abre lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Uma vida de amor não tem como, meu irmão. Não tem como nós sermos cristãos e não amar, ou não sentir às vezes as dores do próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa, irmão? Quem não ama não conhece a Deus. As pessoas às vezes acham que
que conhece a Deus, mas ama só a si próprio. Então o amor de Deus não está. O amor de Deus não está nessa pessoa. Não está nele. Porque o verdadeiro amor, irmão, é aquele amor nascido de novo. O amor que Jesus colocou em nós. O amor que transforma, que modifica. Um amor verdadeiro. Um amor não fingido. Esse amor é o amor de Cristo, é o amor que modifica, é o amor que transforma, é o amor que vai ganhar almas, que vai fazer a obra de Deus crescer. A igreja, irmão, ela caminha por causa do amor, porque o amor de cada um de nós. Nós estávamos aqui na palestra, sábado, retrasado, né? Quando ela falou, né, de oferta, de dízimo, o que é? Amor. Não tem como a pessoa não fazer uma obra para Deus se ela não tem amor. Na hipocrisia. Não, irmão. É amor. E é o amor de Deus que vai transformar. Essa é a evidência que precisa ser vista nas nossas vidas. Essa evidência, irmão, o amor ele é sempre colocado como o mais importante em nossos meios. Como diz Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, não vale nada. Você pode fazer o que for na obra de Deus, irmão. Pode cantar, louvar, tocar, fazer de tudo. Ser cheio de Espírito Santo de Deus, virar cambalhota. Mas se dentro de você não existe amor, não vale nada. A Bíblia diz que é um sino. É um barulho que aparece e depois some. O amor verdadeiro de Cristo é um amor aonde você sente a dor do seu próximo. Então, irmãos, nós cuidamos um do outro, nós oramos e nós cuidamos das coisas de Deus, porque o verdadeiro amor está dentro de nós. Uma outra evidência muito importante é a prática da justiça. Irmãos, praticar a justiça, isso nós temos que aprender, tem que ser prática, e você vai ser criticado muito por isso, até dentro da sua casa, no meio familiar, porque você, quem pratica a justiça vai ser chamado de bobo, vai ser chamado de tolo. Muitas das vezes a gente escuta isso, mas isso entra por um ouvido e sai pelo outro, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e nós praticamos a justiça. A palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Eu acho que é aí no capítulo 4, versículo 1 também. Mas é no 3, 25. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vai para o 4, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, desculpa. Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vosso servo, sabendo que também tendes um Senhor no céu. A justiça, senso de justiça, senso daquilo que é certo, daquilo que é justo. Às vezes, irmãos, você pode até não concordar, mas falar, mas é justo. Eu não concordo com tudo, mas eu sei o que é justo e o que não é justo. Eu sei o que é certo e o que é errado. Os irmãos que trabalham, você tem que ser justo. Nós temos que ser justos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque em nós tem que refletir justiça. O que é ser justo? É aquela pessoa que ela paga a conta dela. Ela é uma fiel, uma pessoa que luta pela justiça do nome dela. Ela cumpre aquilo que ela combinou. No trabalho dela, ela é uma pessoa justa, honesta. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Se dá para fazer, eu faço. Se não dá, eu falo que não dá. Mas eu falo, não, deixa aí que eu faço. Mas aí eu não faço. Pessoas que tentam enganar no serviço, enganar, passar a perna, fazer coisas erradas. Atitudes que não demonstram que essa pessoa nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo é justo. Eu vi uma
vez amigo meu fala, Delcio, você quer ver, todo mundo reclama de político, todo mundo fala de político, de não sei o que, quer tudo ladrão, tudo bandido, mas quando chega na declarar imposto de renda, meu amigo, ali a gente vê que não é só político, que é injusto. Na hora de declarar imposto de renda, entrega muita gente, hein? Entrega. Olha, ali a turma põe coisa para ganhar, põe para tirar, e é uma bagunça, mas ali você entrega. Mas temos que praticar a justiça. E às vezes você vai ser taxado de bobo. Quando saiu do governo no período da pandemia, aquele dinheiro que tinha um salário teto para você poder pegar, muitas pessoas eu vi que pegaram. E eu falo, mas você não precisa, você ganha mais que isso, não interessa. Mas eu não peguei. Eu fui criticado porque eu não peguei. Mas eu falei, eu não vou pegar. Eu estou ganhando metade do que eu ganhava. Mas ainda assim, a metade do que eu ganhava era mais do que aqueles que tinham direito. Eu falo, não vou pegar, não vou pegar isso. Não, mas se você entrar lá, tal, eu entrei, peguei, não sei o quê. Não peguei. Não pego. Não é meu, eu não pego. Irmão, eu só pego o que é meu. Eu só quero o que é meu, o que eu sei que é justo. Então nós temos que aprender a ser justo, irmão. Porque ser justo, você vai apanhar aí fora às vezes porque você é justo. Às vezes tomamos até um outro prejuízo. Mas não se esquente, porque lá na glória nós vamos ter a recompensa de ter sido pessoas justas nessa vida. Pessoas justas nessa terra. Gente que não engana ninguém, que faz a coisa certa. Gente que cumpre a palavra que fala, que paga o que deve, que anda direito. Nós somos pessoas justas. Pessoas que pagam justo, fazem o justo e andam justo. Isso é uma coisa que eu creio que ninguém um dia vai poder jogar na minha cara. Porque eu sempre trabalhei pensando em ser uma pessoa justa no que eu faço e no que eu peço para fazer. Louvado seja Deus. Outra evidência é não amar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Eu acho que é isso. O amor pelo mundo, ele não está presente naquele que é nascido de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós temos que tomar cuidado e aprender a interpretar algumas coisas da palavra de Deus. Existem muitas coisas do mundo, quando fala do mundo, são as coisas do inimigo, coisas que não são de Deus, as coisas que atraem o ser humano para longe de Deus, coisas do mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Irmão, no mundo há mentira. E um cristão, quem nasce de novo, ele não ama mentira. Ele não ama mentira, ele não aceita a mentira na vida dele. Porque o mundo hoje é uma máquina de mentiras, aonde se põe uma máscara em tudo, para vender, para ludibriar, para fazer com que o povo caminhe por uma direção. Usa-se a máscara da mentira. Se coloca numa televisão uma máscara e fala: tá bom, na próxima Copa do Mundo você vai ver uma baita de uma seleção. Ninguém vai falar que é uma porcaria, ninguém vai falar que não tem mais jogador, porque não dá dinheiro, porque não rende. Você não vai assistir, você não vai acompanhar. É preciso pôr uma máscara. É preciso falar: não, tem aquele cara lá, como ele está na prateleira do Pelé. Aí você põe a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, que mundo nós estamos hoje. E chega na Copa do Mundo é só vergonha. Aí o povo olha e fala: poxa vida, é lógico, existe uma máscara. E na política é assim. E no esporte é assim. E no entretenimento é assim. Em tudo é assim. Hoje, infelizmente, até dentro da igreja é assim. Não na nossa, graças a Deus. Mas muitas têm colocado uma máscara. Onde as pessoas olham aquela máscara, acham que está certo, que é lindo e vai atrás, sendo que é mentira. E aí acaba buscando as coisas do mundo.
buscando as coisas que não prestam, as coisas que não deveria estar se preocupando. O ser humano, em vez de se preocupar com o céu, com a glória, com andar com Jesus, com viver com Jesus, ele está preocupado em ficar rico, em ter um iate, em morar no melhor dos condomínios. É essa a preocupação dele. Sendo que a preocupação principal deveria, Jesus vai voltar. Como que eu voltar? O Senhor está olhando para mim. Como está a minha vida? Será que verdadeiramente eu nasci de novo? Ou é uma vida de hipocrisia? Será que verdadeiramente eu sou um homem de Deus? Ou não? O que é? Nós devemos estar... Irmãos, os valores são invertidos. As pessoas têm se preocupado com as coisas dessa vida, desse mundo. E não têm se preocupado que o Senhor Jesus, Ele é Senhor, Ele é o Cristo, Ele é amor, Ele é justiça. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Quantas pessoas amam o mundo e o amor ao mundo não permite que você sirva a Deus? Existem muitas coisas no mundo que precisam ser abandonadas, que precisam ser colocadas para fora, para que a pessoa possa seguir um caminho com Cristo verdadeiramente. Ela precisa se largar, se desligar do mundo, porque o mundo nos prende. Tem coisa lá que é boa, é bom para a nossa carne, é bom para os nossos olhos, mas desagrada a Deus, mas não é bom para Deus, mas não é bom para a sua família, mas não é bom para a sua saúde. E as pessoas, quem não é nascido do Senhor está preso no mundo. Mas essa é uma evidência de quem nasceu de Jesus, quem nasceu de novo, quem tem um novo nascimento, é uma nova criatura. Ela deixa de amar as coisas do mundo. Uma coisa que me deixava doido na igreja era quando eu vi os irmãos discutindo e comentando Big Brother. Ah, desculpa se você gosta dessas coisas. Quem gosta, me perdoa. Mas olha, uma pessoa que nasceu de novo, não dá. Eu falava, irmão, para de brigar por causa disso daí. Vocês são cristãos, nasceram disso aí, deixa isso aí para lá, não tem nada de bom para nós. Então hoje, irmão, eu me limito a algumas coisas. Existem coisas de entretenimento que a gente vê, a gente assiste, é filme, às vezes você vai no cinema. É muito bom, é gostoso. Mas qual é o conteúdo? Procure estudar, ver o que é. Qual é o conteúdo? O que ensina? O que presta? E aí nós temos que saber aonde nós estamos entrando. Porque o mundo nos prende. E nós não podemos amar o mundo. Amar o mundo é uma coisa que nos prende lá fora. Eu louvo a Deus, irmão. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol e esporte. Eu gosto de assistir televisão. Se eu estou assistindo televisão, 90% dos momentos é se estiver passando algum esporte. Né? Eu paro e dou uma olhada. Eu paro e dou uma assistida. Eu gosto de esporte. Mas hoje em dia está tão difícil de assistir, porque tem essa mentira. Hoje está assistindo um jogo de futebol, né? O cara toma uma pegadinha, cai e fala, meu Deus, não fosse lá quando eu jogava na Varsa, o cara dava chute na cabeça dele. Fala, levanta, rapaz. Os caras são tudo artista, é mentira. Fala, meu, hoje é mentira, me dá raiva isso aí. E você fala, pô, que chato que é isso? Os caras fingem que está doendo. Nós jogávamos bola, quebrava, o cara quebrava perto da gente. O outro dia dava um pedal, levanta, vamos jogar, levanta. Você sai com o torto. E jogava quebrado, no outro dia para o hospital, ficava tudo enfaixado. Nossa, cara ganha milhões, é tudo uma mentira. Relou nele, eles caem, finge que está machucado para jogar outro jogo. Fala, rapaz, virou uma mentira terrível. Virou. Eu hoje não gasto dinheiro para ir no estádio, eu não vou. Mas eu paro dele para ver quando é um jogo importante e tal, eu fico. Eu me lembro na final de 2002, quando o Brasil ganhou a última Copa. Ia ter escola bíblica de manhã. E o pastor falou, e agora? O que a gente faz? Afinal, o Brasil e a Alemanha bem na hora da escola bíblica. Eu falei, pastor, não desmarca o culto. A igreja vai vir. E teve irmãos que chegou para nós e falaram, irmão, não vou ser hipócrita, eu vou faltar porque eu vou ver o final da Copa. Amém, glória a Deus, irmão. Sem problema. Nós lá, na final da Copa, quando começou a sair um monte de rojão, a gente se ajoelhou e ficou orando. Não vi, eu assisti a Copa inteira, porque foi no Japão e era de madrugada agora.
Eu acordava de madrugada para assistir jogos, todos os jogos, depois que eu estou dizendo, e na final, que era o Brasil e a Alemanha, eu assisti. Eu falei, não vou assistir. Porque aí foi um desafio para mim. Eu falei, peraí, eu não vou assistir. Eu vou na igreja, eu vou orar a Deus. Eu estava tortando no vamos orar a Deus. Deixa eu lá a Copa agora. Ah, mas pô, eu estou torcendo para o Brasil, mas agora que eu vou orar e o Brasil ganhar, ganhou. E o Brasil ganhou, mas eu não vi. Vi depois no grupo. A bagunça na rua, rojão, e nós lá, o diácono fechou a porta, e nós ficamos lá orando, fechou as portas, as janelas, o barulho. Irmão, para mim isso aí foi um grande crescimento, porque foi um momento que eu tive que escolher. Eu falei, peraí, eu vou assistir a final, eu vou ver, vou deixar Jesus de lado para ir assistir o jogo. Um monte de irmão falou declaradamente, nós vamos assistir o jogo, não quero ir no culto. Então, irmão, não amar o mundo que o mundo ama. Você pode ver muitas coisas, não é errado. Nós podemos assistir um jogo, podemos ver aquilo que a gente gosta, mas com moderação e não podemos trocar Jesus por essas coisas. Odiar o pecado. Provérbios 8:13. Quem nasceu de novo, odeia o pecado. Uma das características do novo nascimento é odiar o pecado. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mal, caminho e a boca perversa, eu odeio. Crente pode odiar o pecado. Você pode odiar as coisas erradas. Porque a lei está falando, eu odeio. Odeio o mal, odeio coisa ruim, odeio pecado. Aquilo eu não gosto nem de ver. Eu pulo, partilho essa ideia, eu não gosto. Porque se é pecado, eu não gosto. Quem gosta, gosta. E hoje, às vezes, a gente está dentro da nossa casa, passa aqueles carros, liga aquele som, aquelas músicas que só Deus na nossa vida. Aí dá uma raiva, eu falo, meu Deus, Senhor, ainda bem que o Senhor nos dá graça, amor e paciência. Porque se o Senhor desse poder, eu acho que eu mandava. Eu não sei, só Deus conhece o ser humano. Por isso que ele não dá força. Fala, olha, Senhor, misericórdia. É uma música, e aí você odeia. Fala, que raiva que dá. Aí você tem que fechar a janela e vai orar a Deus, para não ficar ouvindo essas abobrinhas. Mas odiar o pecado. Não gostar do pecado. Nós não temos parte com o pecado, porque nós nascemos de novo. Aleluia. Outra coisa importante, guardar os mandamentos. João 14:15. Aí é uma coisa de quem é nascido de novo, hein? Guardar os mandamentos. João 14:15. Jesus ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. Irmão, tem muita gente que fala, eu amo Jesus, eu vou na igreja, mas não guarda os mandamentos. Não guarda o que Jesus ensina. Não guarda aquilo que ele fala. Muitas pessoas falam, eu sou filho de Deus, até para fazer coisa errada. No mundo você vai ver algumas pessoas fazendo coisas erradas, e olha você e fala, eu vou fazer, eu também sou filho de Deus. Olha, não é. Não é. Jesus ele falou, olha, se você me amar, você guarda a minha palavra. Não, guarda os mandamentos. E o mandamento do Senhor é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não pratica isso, você não ama Jesus. Não ama. Não ama. Pode insistir, mas não ama. Pela palavra de Deus, você já está fora. É preciso amar os mandamentos do Senhor Jesus. Porque o Senhor é amor. E Ele vai buscar. Irmãos, ouça a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Veja os testemunhos. Aprenda a ler a palavra de Deus. Veja o que Jesus está ensinando. Fala, opa, eu tenho que fazer o que Jesus está ensinando. Porque eu amo o Mestre. Eu amo o Senhor de verdade. Eu amo Jesus. Então, se eu amo Jesus, eu vou fazer as coisas que Ele está ensinando. Porque Ele é Senhor. E eu preciso guardar os mandamentos. Então, esse é uma evidência daquele que nasceu de novo. E aí uma coisa maravilhosa é a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa possui o Espírito Santo de Deus, que a capacita a conservar a si mesmo na fé e ter um novo coração. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós aceitamos
quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós e habita dentro de nós. Glória a Deus. A evidência de que o Espírito Santo está dentro da nossa vida, ela é grande. A Bíblia diz, pelo fruto conhece a árvore. Quando você vê o fruto daquela árvore, se ela é amarga, ela não é uma árvore boa. Se ela é uma árvore que está produzindo algum fruto ruim, é uma árvore que não é boa. Mas se a árvore produz um fruto bom, você vai falar, essa árvore é uma bênção. Essa árvore é maravilhosa. Lá na casa do meu sogro tem um pé de abacate, irmãos. Olha, eu vou te falar, que bênção de Deus aquele pé de abacate. Ele todo ano dá um monte de abacate. Toda vez que eu vou lá, eu volto com 2 sacolas. Olha, a gente come abacate. E é maravilhoso o abacate. Aquele abacate é um pé antigo, velho, cai nos pedaços. Quando você acha que ele vai morrer, sai um monte de abacate. Aí você fala, que bênção! Olha que maravilha! Porque o abacate é maravilhoso. Se fosse um abacate ruim, azedo, R$6, só serve para sujar o quintal. Você ia cortar a árvore e jogar fora, não ia? Mas não, mas é um abacate que dá até dó. Meu sogro ele fica, eu não pensei nem bem cortar esse pé de abacate, mas todo ano ele dá tanto abacate, tanto, e é bom. Então deixa ele aí. Irmãos, pelo fruto você conhece a árvore. Qual fruto que nós estamos produzindo? Eu louvo a Deus que a igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Maracanã tem produzido frutos doces. Glória a Deus. Os frutos dessa árvore aqui têm sido bons. Tem sido um fruto abençoado. Tem sido um fruto em que quem está lá fora veio falar para a igreja, uma bênção. Esse povo aí está produzindo fruto bom. Isso significa que o Espírito Santo de Deus está habitando, está dentro. Efésios 5, 18. A presença do Espírito Santo ela tem que ser real no nosso meio. E não nos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós em salmos, e hinos, e cantos espirituais, cantando salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, nós somos um em Cristo. Nós somos um povo cheio do Espírito Santo. Nós somos um povo cheio da palavra de Deus. Nós somos um povo que temos amor para dar. Nós somos um povo que nascemos de novo em Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E nós temos que levar essa palavra para os que estão aí fora sem Jesus. Porque agora, irmãos, nós somos um povo nascido de novo. E nós temos novos propósitos, novas metas, novos propósitos para a nossa vida. E o propósito para a nossa vida é levar esse Jesus aí para fora. É levar Jesus para quem não tem. É levar a palavra de Deus para quem não conhece a Jesus. E levar esse amor verdadeiro e transformar e mostrar para essas vidas que eles precisam também nascer de novo, assim como nós nascemos de novo. Aleluia, só quem nasceu de novo. Irmãos, nós somos chamados por Jesus. Nós somos chamados pelo Senhor. E nós nascemos de novo para fazer essa obra. Por isso o Senhor transformou a nossa vida. Por isso o Senhor transformou a minha e a tua vida num novo ser humano, numa nova pessoa, nova perspectiva, coisas novas. Aquilo que era velho ficou para trás. O velho homem ficou para trás. A velha criatura ficou para trás. E daí para diante é um novo ser humano que veio para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, para curar, para ser usado, cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não é para um, não é para dois, não é só para quem está do seu lado, é para você também. É para todos nós. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado para mim, para você, para a igreja, para nós sermos usados pelas mãos do Senhor, para nós sermos usados na sua obra, para nós sermos cheios do poder de Deus, para poder pregar esse Evangelho, para poder levar Jesus Cristo para todos os cantos dessa cidade, desse bairro, desse país, em nome de Jesus. Aleluia. Que nossa igreja possa ser uma igreja que nasceu verdadeira de novo, uma igreja que realmente tem essas características, que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, Ele é Senhor, Ele é amor, Ele é justiça. Aleluia. Glória a Deus. Nós odiamos o pecado, aquilo que não presta. Nós estamos com o Senhor, nós temos que praticar e guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, e nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifique e exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Essas são evidências de um novo nascimento. O novo nascimento traz uma nova natureza, novos princípios, novos afetos, novos
marcada pela santidade. Sede santo, porque Jesus, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus sem santidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Pela honra, pela glória e todo o louvor seja prestado a Ele nesta noite. E que o Espírito de Deus continue fazendo de nós esse povo abençoado. Amém. Glória a Deus.